Boa tarde. Em Brasília, 15 horas. Eu sou Gustavo Ascioli e esse é o Coro na Quarentena. Hoje nós vamos entrevistar um grande amigo, um ator magnífico, um mito do teatro brasileiro. Mas antes eu quero falar para vocês um pouquinho do Coro na Quarentena, esse projeto sensacional. Nós tivemos recentemente o nosso festival, foi um sucesso e o projeto continua. É um projeto onde pessoas muito importantes, muito interessantes se juntaram. Eu cheguei depois, então as pessoas interessantes e importantes são as que se juntaram para fazer o grupo, não me incluo entre elas. E é um projeto não só de viabilização desse espaço cultural e artístico, mas também de arrecadação de recursos para ajudar os mais vulneráveis nesse momento tão difícil. Então, quem quiser colaborar, quem quiser participar, tem a descrição aí. E o meu convidado já está por aqui. Eu já vou trazer ele para... Fernando Eiras is in the building. E vai aparecer daqui a pouquinho. Alô. E aí? Rapaz, tá vendo? Você fica falando essas coisas de mim, quer dizer, de mim que não sou propriamente eu, mas do que eu represento para você, né? Mas na verdade é bom a gente começar essa conversa já deixando bem claro que em arte não existe pódio. Ah, sim, claro. Exatamente. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Pódio é coisa para Fórmula 1, né? E você não pode dizer que as cores do Vincent são mais impactantes e comoventes do que as cores do Gauguin, né? Não pode. Não tem uma coisa melhor que a outra. Eu nunca consegui dizer se o Garrincha é melhor que o Pelé, ou vice-versa. Mas você tá vendo o nível das comparações que você está fazendo, né? Mas eu sei, mas por isso que eu fui para o futebol, porque são dois artistas do futebol, né? Então, quando a arte entra, mesmo que seja no esporte, que é um lugar do pódio, não existe pódio, porque você não pode dizer que a arte do Pelé é maior que a arte do Garrincha, ou vice-versa. Então, quando a arte atravessa, né, o corpo ordinário, né, porque a arte é uma coisa extraordinária, e quando ela atravessa o corpo ordinário do homem comum, do humano, não é quase que uma incorporação, um dom mediúnico. Então, não dá para dizer quem é melhor. Por isso, quando você diz quando você fala quando você faz, eu sempre acho que você está debochando de mim, né? Primeiro. Não quando eu digo que você é meu mestre, né? Isso não, né? Não, eu aceito com a camisa suada. Claro. Mas isso a gente sabe que faz parte da tua história e da tua formação, né? A tua formação foi de suar a camisa, né? Foi. Eu fui iniciado, né? Na verdade, muito cedo, por conta de meu pai. Tudo na vida eu faço para meu pai. Todos nós temos uma história e ali no meio do mapa tem pai e mãe, né? Claro. E meu pai era músico, era artista, e eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade cantando.
Eu nem entendia como é que eu ia caber no mundo dos adultos. Eu não sabia como é que... Eu não tinha nenhum interesse em ser adulto, eu achava os adultos muito mentirosos na minha infância, achava que eu ia morrer cedo, achava que não ia ter lugar, até que o meu pai me disse, olha, eu vou te apresentar o Zimbinski, que é meu amigo, e a Tônia Carreiro, que é minha amiga. E aí o Zimba me levou para o tablado. Quando eu entrei no Teatro Tablado, menino, e vi aquela gente ali, eu falei, pronto, eu vou conseguir me relacionar com o ser humano através disso. Porque eu não conseguia, era uma distância, um abismo oceânico, assim, para a criança que eu fui. Você já era cercado por artistas, assim, na tua casa essas pessoas frequentavam, tinha uma relação assim já. Pois é. Tinha os músicos, por exemplo, haviam saraus na minha casa. Então, os saraus eram lindos às sextas-feiras. Então, o Trio Iraquitã ia para lá. Quem conhece a música popular brasileira do século passado conhece bem isso. Jair Amorim, Evaldo Gouveia, Dalva de Oliveira, não é? Ângela Maria, os dois maiores expoentes dessa geração de vozes, né? Das grandes vozes. Cantavam na tua sala. Esse pessoal cantava na tua sala. Eu ficava aos pés deles, embevecido, assim, embevecido pela força dionisíaca da música, né? E você cantava também para eles ouvirem? Você participava desses saraus? Não, aí Ângela Maria deu um sarau na casa dela, e eu fui com meu pai. E nessa noite eu cantei. Me pediram para cantar, não sei o quê. Não sei, eu acho que me pediram para cantar uma música de Lamartine Babo. Eva, eu sonhei que tu estavas tão linda, assim, numa festa de raro esplendor. Então eu cantei essa música. Nessa noite, Eduardo Soto Neto estava lá, o maestro célebre, que tinha 16 anos, e disse, Fernando, eu vou pôr uma música no Festival da Canção no Maracanãzinho. Você canta? Eu tinha 10 anos de idade, eu disse canto. Então a primeira vez que eu pisei no palco foi no Maracanãzinho, no Festival da Canção Popular, no segundo Festival da Canção Popular, aos 10 anos de idade, numa orquestra de 80 músicos, com a regência de Lírio Panicali e o coral da TV Globo, e no Maracanãzinho, deviam ter 20 mil pessoas. E foi lindo, eu não tive medo nenhum. E o compositor tinha 16 anos. O cantor tinha 10 e o compositor tinha 16. Eduardo Soto Neto, que claro, neto de Eduardo Soto, o grande compositor. Eduardo é maestro consagrado hoje em dia. E ele tinha 16 anos, era a primeira música dele. E a música se chamava Menino Sol. E os meus amigos me chamam de Menino Sol quando ficam com raiva de mim. Entendo, porque eu sou o sol seu que brilho, né, Fernando? Quando eles querem me matar, quando eles querem me matar, eles me chamam de Menino Sol. Mas então teu pai assim te empurrou para a arte, então? Ele que te... Não, eu pedi. Eu precisava dar um salto para fora do escuro, digamos assim. A infância era muito difícil, eu tinha muita angústia. Já estava tudo aqui. Eu me lembro de tudo, dos meus 10 anos, 9 anos. Eu não tinha essa coisa de ser criança e sublimar tudo. Não, é aquele espírito da fantasia da criança que protege ela da realidade, da dor do cotidiano. E a criança fica sempre em enlevo, né, protegida por essa capacidade de deslocamento. Eu não tinha, eu percebia as dores, foi uma infância difícil, foi uma vida difícil na minha casa paterna, e então eu precisava de um salto, e a música veio, a música sempre vem. Rubens Correia, que é o meu mestre, que é a pessoa, Ivan de Albuquerque e Rubens Correia, que fundaram o Teatro Ipanema,
Sim. na década de 60 e fundaram com um texto do Anton Chekhov, O Jardim das Cerejeiras. E foi a primeira peça do Ipanema. E Rubens dizia que a primeira coisa que ele sente quando aparece um personagem, um texto que ele sente que é para ele fazer, a primeira coisa que vem é a música. Interessante. Ou Beethoven, ou Nelson Cavaquinho, ou Lou Reed, Sim. ou Eric Satie, vem a música, uma sinfonia, um samba, um chorinho, um pixinguinha. Rubens dizia que a música sempre, ele entra pela música. Ele fazia um painel das músicas que ele ia ouvindo, porque Rubens era muito dionisíaco. Na verdade, a coisa da atuação tem muito essa coisa emblemática do casamento do Apolo e Dionísio na feitura do intérprete. Não é porque Apolo, na verdade, Apolo vem em socorro de Dionísio para que ele se manifeste, porque senão ele se perde. Dionísio sem forma se perde. Ele precisa de uma forma para se expressar. Então, esse casamento é como se Dionísio chamasse Apolo para que ele viesse em socorro, não é? Da inspiração. E há esse casamento entre Apolo e Dionísio, onde Apolo permite que Dionísio se expresse. Então, isso já está lá no Stanislavski. Os momentos que eu acho mais bonitos assim durante a minha criação artística, para te dar um exemplo, são os momentos em que vem alguma coisa de dentro de mim querendo se expressar e o meu racional não entende o que é aquilo, mas tem que dar passagem também, entendeu? Tem que sair de lá um pouquinho e dizer, não, deixa ver o que acontece, porque tem alguma coisa aí também, entendeu? Maior, né? Ou melhor, ou mais profunda, a gente não sabe, né? Botar esse lado obscuro para fora, né? Além do entendimento. Eu já vi você assim. É aí que o bicho pega, né? Nessa hora que... Porque enquanto está sob o controle, às vezes está ruim, né? Às vezes está frouxo, né? Às vezes está bobo, às vezes está, né? Porque nós ficamos 20 dias filmando Os Incuráveis. Não é? Foi rápido até, né? Oi? Foi rápido, né? Em certo sentido foi. Mas é uma imersão muito profunda, né? Sim, e nós deslocamos do dia para a noite. A gente filmava à noite e dormia durante o dia. Isso. Então nós passamos 20 dias à noite, 20 dias de noite. E eu vi você várias vezes tentando encontrar, tentando se conectar com algumas questões que apareciam para você durante as filmagens e que eu entendia onde você estava circulando. Digo circulando porque é realmente uma gira. E até que a gente encontrava mesmo fazendo a cena, né? Porque na verdade a gente faz. Para que a gente faz um filme? Para a gente saber que filme é aquele. Isso. Eu acho que aquele cineasta que começa um filme dizendo eu já sei o filme que eu vou fazer, acho melhor. Melhor não fazer. Acho melhor explodir esse cara. Porque tanto o cinema quanto o teatro eu imagino que o cinema mais do que o teatro, mas enfim, você me diz que você vive teatro, eu não vivo. Existem questões de ordem prática, vamos dizer assim, que elas entram, que elas interferem, que elas se impõem. Em alguns momentos é difícil você manter o ambiente, o espaço artístico daquele fazer, né? Às vezes tem interferências da realização mesmo, mas que são de ordem prática que vão
meio que colocando uma camisa de força ali naquele processo, né? Que você tem que, às vezes, romper com aquilo ali ou criar uma barreira para poder ter um espaço de criação e de artisticidade verdadeira, né? Olha, eu faço teatro. Eu faço teatro no teatro, faço teatro no cinema e faço teatro na televisão. Eu sempre Sim. faço teatro. Por quê? Porque o teatro é arcaico. Foi ali que começou, através da voz, não é? Homero. Outro dia, essa quarentena, eu fiquei lendo a Ilíada, e eu em português, né? Então eu me sentia traindo. Mas também... Não, mas é porque aquelas coisas o Homero ia anotando, porque ele ouvia. Era tudo dito, vinha através... Eles não tinha nem papel, era papiro. Eu nem sei se era papiro ainda. Como é que eles escreviam? Não tinha caneta nem lápis, escreviam com carvão. Veio através da voz, através do humano, através da presença do outro. E o teatro é um milagre que se dá nessa dança onde os inconscientes conversam. Então você, quando começa uma vida e se conhece, quer dizer, começa a conhecer seu caminho no palco, com pessoas que trabalham ali, pessoas misturadas com o pó do teatro, como diz o Antunes, quando você vai se desenvolvendo, porque você não sabe ainda que ator você se torna o ator que você é. Você, na verdade, se torna o que é. E aí o teatro é muito irmanado com a vida, porque você se torna quem você é durante a vida. Quando a gente nasceu, prenderam a gente, mas a gente fugiu. E você fugiu para quê? Para se tornar quem você é. Então, o teatro tem essa coisa, entendeu? Que está na gente, que está no perfil, né? O Bloom escreveu um livro sobre o Shakespeare, onde ele deu o título do livro. Você deve ter esse livro, A Invenção do Humano. Sim, sim. Né? Como se o Shakespeare fosse um inventor. Eu preciso ter calma. Primeiro porque eu acho uma loucura estar falando com um aparelho sim, você está falando comigo, pô. E com as pessoas que estão nos ouvindo. Inclusive, se alguém quiser fazer pergunta, eu posso tentar ficar olhando aqui. Mas eu ainda não respondi a sua pergunta. Sim. Então, eu considero... As pessoas me perguntam o que é o teatro contemporâneo para mim. Ora, o teatro contemporâneo é a mistura é o que está acontecendo agora. O teatro é sempre feito pelas pessoas que estão aqui, encarnadas. Então, sim, você vai ver um espetáculo da Lia Rodrigues e ali você vê uma conversa entre a Lia Rodrigues e a Lígia Clark e o Ernesto Neto. Quando você vê essa conversa do palco com artes plásticas, com a música, não é? Quando você vê isso acontecendo agora, com os artistas que estão vivos e produzindo agora... Então esse é o teatro, sim, contemporâneo. O teatro contemporâneo do Antunes é contemporâneo. No mundo, a Ariane Minuschini na França, mas... e o Vassiliev, o Valéry Novarina. As pessoas estão fazendo teatro no mundo. Nelson Rodrigues é contemporâneo. Mas tem um detalhe interessante aí nisso, Fernando. Mas o que eu acho... eu vou perder. Mas o que eu acho que é contemporâneo na linguagem, na interpretação do ator... esse milagre que se dá com a câmera. Que com a câmera o ator começou a desenvolver uma consciência do volume interno. E avançar no sentido desse infinito interior. Porque quando você faz teatro, você mostra. Mas quando você trabalha com a câmera mostra. Então... Aconteceu uma coisa interessantíssima comigo agora, que eu vi o vídeo de uma moça, que eu não vou dizer quem é, e eu não gostei. Achei que estava alguma coisa fora.
E depois, o que você sentiu que estava errado? É isso? Então, daí depois eu vi essa mesma moça no palco, com a câmera lá longe e ela no palco, no teatro. E eu gostei. E depois justamente isso, ela levou aquela energia que ela botava no palco, ela levou para o vídeo pequenininho, numa salinha e tal, então ela estava dando demais, entendeu? E daí, para mim, foi demais, eu recusei. Porque, na verdade, quando você é um diretor de cinema que você é, e você está com a câmera ali, você não está pedindo para o ator dar de menos. Não é isso. Não é isso, não é dar de menos. Ele pelo contrário, ele vai ter que dar aquilo que a cena e o pensamento daquele roteiro, da dramaturgia pede. Só que ele vai permitir que a câmera flagre e a câmera mostre. Quer dizer, se você tiver um pensamento, se você realmente tiver adquirido aquele pensamento e com preenchimento, você pode estar certo que a câmera vai mostrar. A grande atriz sueca, a Liv Ullmann, que o Bergman é um exemplo de contemporaneidade, foi um diretor de teatro durante a vida toda e levou a vivência dele do teatro para o cinema e fez a transfiguração para o cinema. Então você vê, a Liv dizia, quando eu me flagro mostrando para a câmera, eu acho que eu errei. Ela diz. Porque a experiência com a câmera, quer dizer, o barato da experiência com a câmera é você conseguir dar esse preenchimento interno na medida em que a cena pede, entendeu? E sem pensar na câmera, embora você saiba que ela está ali queimando você. E você tem uma frase maravilhosa. Isso eu acho contemporâneo. Porque o cinema é a sétima arte. Porque o cinema veio para nós agora, nesse século. Então o ator foi desenvolvendo uma linguagem, um acordo com essa, não é, com esse veículo. Então eu acho que isso é muito contemporâneo. Algumas pessoas fazem isso no teatro. Sim. Algumas pessoas fazem sobre isso, que é o seguinte: no cinema, o ator normalmente, ou na maior parte das vezes, ele está todo marcado, né? Ele está meio que atado, porque se ele se mexe para frente um pouquinho, ele sai de foco, se ele se mexe para trás um pouquinho, sai de foco, se mexe para o lado, ele estraga o quadro do diretor, do fotógrafo e tal. E você diz que no cinema a liberdade do ator é para dentro. Você tem essa frase que eu acho maravilhosa. É também um casamento de Apolo com Dionísio, porque é para dentro, mas você tem uma medida. E a medida quem dá é Apolo. Porque Dionísio não tem medida. Claro, Dionísio não tem medida. Então, aí é que a figura do diretor no cinema é a grande figura protagonista, eu acho, do cinema. Realmente, no teatro não. O teatro é do ator. E todo diretor de teatro sabe disso. E trabalha para isso, generosamente. Porque ele sabe que a coisa vai existir ali, né? A partir, você ensaia uma coisa para quê? Para ela começar. No cinema, você prepara uma cena para o momento, como dizia Clarice Lispector, para o momento já. Exato. Por exemplo, se você quiser ver Jack Lemmon e Marilyn Monroe, Enquanto Mais Quente Melhor, agora, 100 anos depois, você vai ver, tá lá. Nas cenas que eles foram. Também havia ali um grande diretor. Claro, claro. Né? Mr. Billy Wilder, ele estava ali. Então, o diretor é aquele cara que dá a medida para você ser o equilibrista na corda bamba de Sombrinha, entendeu? E de alguma forma tenta manejar, no caso do cinema, tenta manejar uma técnica
não só de filmar, mas de comandar a própria produção, enfim, não só da relação com os atores, né? O diretor de cinema ele está dirigindo tudo que está acontecendo ali, não só a cena, né? Mas eu digo isso porque quer de alguma forma usar essa técnica para que o melhor aconteça no primeiro, no segundo take, né? Para que não se perca o que melhor pode acontecer dos atores, nem antes de estar filmando, e nem que isso precise de muitos takes para acontecer de verdade, né? No primeiro, segundo take, a coisa tem que... É muito difícil. Às vezes você consegue no ensaio. E daí... Para a câmera. É perigosíssimo, é muito perigoso. Pois é, por isso é uma linguagem muito delicada e um trabalho de bisturi, né? Uhum. O próprio set do cinema é um set cirúrgico. Você vai vendo aquela coisa orbitando em torno do set. Se você for se aproximando, você passa por uma zona de desconforto ali, de silêncio, até quando você chega ali no momento já, né? Onde a coisa está sendo feita. Eu acho que é um trabalho de bisturi. E a coisa está sendo... É um trabalho de foco, não é? E você se prepara para acontecer aquilo ali, que vai acontecer. Você vai tentar preencher o máximo que você puder. Se você for ali, aonde a cena está chamando, aquilo fica, quer dizer, uma vez sempre, né? Vai ficar para sempre. No teatro, não. No teatro vai ficar na memória das pessoas. Na memória vai ficar ali na memória. Alguém, por exemplo, quando eu vi Marília Pêra Apareceu a Margarida, com a direção do Aderbal, Freire Filho, na década de 70, eu até hoje guardo a sensação que eu tive quando saí do teatro, sem rumo, e voltei para casa a pé, e eu morava longe do teatro. Eu acho que eu andei muito, eu andei umas 4 horas, mas eu não consegui nem pegar uma condução, eu precisava andar, porque eu saía sem rumo do teatro, quando vi Marília Pêra no auge da sua potência, no auge da sua potência de atriz, porque também tem um momento da sua vida. Sim. Sabe, o momento que você está disponível. Então, eu me lembro quando eu vi ela Apareceu Margarida, naquele momento onde ela estava de posse de todos os seus recursos, e eram muitos, uma atriz extraordinária, como poucas que eu já vi na vida. Aquilo veio comigo e eu estou aqui tentando compartilhar com vocês a sensação que me atravessou, que me contaminou. É como se fosse uma febre. Porque, na verdade, se você abrir o corpo de um ator, isso são palavras do Novarrinat, do francês, se você abrir o corpo de um cantor com um bisturi no meio da cena, no palco, no meio de uma cena, onde exija muito dele, se você abrir o corpo dele, está em colapso. É um corpo em colapso. E se você está na plateia, você é contaminado por aquilo. Aquilo pode mudar a sua vida, você leva aquilo para sempre. O cinema é hipnótico. O cinema é hipnótico. Ele vai por um outro canal. Você fica ali focado naquela sala escura e a coisa vai com você para casa e acontecendo com você durante os dias, ou talvez através dos seus sonhos. Não é? Porque as imagens do filme vão com você. E às vezes elas se revelam 2 dias depois. Ou revelam para você alguma coisa importante para você do filme 2 dias depois. A imagem do filme, sobretudo o filme na sala de cinema, o filme na tela grande, ela de alguma forma ela parece com a imagem do sonho, né? Com as nossas lembranças de quando a gente sonha, né? Ela tem uma... Na memória fica meio parecido, né? Eu acho. Tem uma frase do Artaud que é linda, que diz assim: eu quero estar acordado nos meus sonhos e conduzir os meus sonhos como um homem acordado. Essa é uma frase para
para você ter na sua sala na sua sala de rascunho. É um bom rascunho. Agora, Fernando, falando do teatro contemporâneo, tal, tem uma lição. Só um minuto, Fala. por favor. É o seguinte, você me conhece e como eu sou filho de Netuno, né? Eu sou pisciano. Eu acho que eu tenho medo que a bateria caia, mas ela vai me avisar, não vai? Vai avisar, vai avisar. Tá. É porque eu já até preparei uma tomada, se a bateria cair, Ai, é incrível, porque a sensação que eu tenho quando eu falo com o celular é que as pessoas não estão me ouvindo. Estão. Você tá entrando gente pra caramba. É um sucesso de audiência aqui que você não acredita. Não quero pensar nisso agora. Tá bom. Mas uma lição que eu aprendi com você, voltando a esse assunto de teatro contemporâneo e tal, foi o seguinte: no processo de preparação do nosso filme, do Incuráveis, você vai lembrar disso, logo nos nossos primeiros encontros, eu, você e Dira, eu propus que a gente fizesse algumas improvisações sobre as cenas propostas pelo roteiro e tal, e você falou assim: não, Guga, primeiro é leitura, é mesa. Vamos nós três destrinchar o texto. E daí isso para mim foi para vida. Foi para vida. Eu nunca mais nem pensei em fazer improvisação de nada. É texto, pô. É porque, quer dizer, eu me lembro que é porque cada processo, cada trabalho, cada projeto tem um caminho próprio. Nem sempre eu propus isso para um diretor. Mas, em relação aos Incuráveis, os Incuráveis, os personagens são tão híbridos e que eu sentia que era preciso que a gente firmasse uma aliança ali através de alguns pensamentos que vinham do texto para que a gente pudesse ir para o espaço. E nós fomos para o espaço. Não é? Mas eu achei que nós precisávamos de alguma coisa, de um pedal, de algo que nos amparasse para esse início, antes de ir para o espaço. Por causa da hibridez dos personagens, não é? Sim. Mas depois, Fernanda, depois disso na minha vida, eu acabei virando, assim, dando muitas oficinas de atuação, né? Montei um estúdio lá na Cinelândia, onde durante 3 anos eu fiquei dando aula, dando workshop para atores de atuação para cinema, para câmera e tal. E fez isso também em vários festivais pelo Brasil, não sei o quê. E daí eu comecei a ver cada vez mais, principalmente porque tem essa história de fazer monólogo para videobook, né? Então tem essa demanda também dos atores fazerem aqueles monólogozinhos para câmera e tal. Eu fiquei vendo cada vez mais como esse exercício de leitura, de entender os subtextos, de imaginar tudo que tem em torno do texto, tudo que tem em torno da situação, como esse exercício é rico e como ele é difícil de fazer, como você precisa, às vezes, de alguém que te ajude, que te conduza, e às vezes fazer isso em dupla, em parceria também é mais rico, né? É um exercício que às vezes acho que a gente não faz tanto na escola, por exemplo. A escola poderia ter nos dado isso e não nos dá tão bem, né? Faz parte do trabalho de ator. A Stella Adler fala muito disso, né? Ela insiste muito nessa parte, né? Você falava dela para mim também. Eu falei para você dela por causa... Na verdade, eu nunca li a Adler, mas eu li o livro de Lee Strasberg. Do Lee Strasberg. Um Sonho de Paixão, que é tirado... Um Sonho de Paixão é tirado de uma frase do Hamlet. Quando o Hamlet fala dos atores com profunda sabedoria.
Incrível, né? O Hamlet realmente é um personagem, é o grande personagem da dramaturgia ocidental no século XX e ainda é e será para sempre. Porque ele sempre foi, e ele é, portanto ele sempre será. Porque o Hamlet é um cara sentado no meio de um caminho, olhando para uma parede na frente dele. Então, o que é a parede? Ele tinha um caminho, e ele acreditava que ele ia caminhar aquele caminho, só que de repente cai uma parede. Só que você não tira uma parede assim. Então você, de uma hora para outra, você precisa, ele senta e fica olhando para aquilo. Até que entra o teatro, não é? Entram os atores. E os atores fazem um espelho daquela sociedade podre de Elsinore. Então, o Lee Strasberg, ele trata o ator como se fôssemos todos como todos trouxéssemos um traço do Hamlet, não é? E acho que aí tem Stella Adler junto, porque os dois eram parceiros, né? O Hamlet, ele vai tomando consciência de que, através do ser dionisíaco que ele é, porque primeiro ele tá estudando filosofia com Horácio e em Elsinore. E depois ele vem ali porque ele queria passar só um mês ali naquele lugar, que ele odiava aquilo. Ele queria voltar para a filosofia, que era Apolíneo, de novo. Mas ali ele vê surgir uma força dionisíaca dele, que usando o teatro, e aí ele tem um entendimento do ator. Quer dizer, um entendimento iluminado do ator. Se você lê agora, é absolutamente contemporâneo. O Hamlet é contemporâneo. Se te perguntar o que é, como é que tem sempre essa pergunta que fazem. O que é para você o teatro contemporâneo? O Hamlet. O texto. Se você lê o texto, você vê. Sempre será. Sempre foi. Desde que apareceu, né? Sim. Então acho que o Strasberg sempre citou isso, inclusive fazia uma analogia com o trabalho do Stanislavski e Stella Adler também, né? Sim. Eles foram muito importantes porque eles ajudaram os atores, o trabalho das pessoas, dos intérpretes durante o século. No Brasil nós tivemos grandes nomes, não é? Zimbinski, pessoas que vieram durante a guerra. Bom, antes de tudo, Dulcina de Moraes. Ninguém ombreia no Brasil com Dulcina de Moraes. Dulcina é uma desbravadora, Dulcina era uma nossa, Dulcina era um coringa, era uma realizadora, um ser, uma capacidade luminosa de agregadora, de expandir as coisas que ela sentia do ator junto com os outros que chegavam perto dela. E fundou uma escola no Rio de Janeiro, que, a isso eu quero dizer, e foi importantíssimo para a linguagem do intérprete brasileiro no século XX. Né? E assim como o Lee Strasberg, quer dizer, nessas escolas, nesses lugares onde as pessoas ficam ali com martelo, como o Tchekhov dizia, é um trabalho de martelo, né? Ele dizia que o trabalho do ator em teatro é um trabalho de martelo. Você fica martelando a pedra até que da pedra surge a imagem, né? Sim. Agora, eu queria te perguntar isso. Você, quando foi para o teatro, ou antes de ir para o teatro, você já era um espectador de teatro, ou você ia só ao cinema? Como é que era a tua relação com a arte dramática, com a arte do ator, assim, desde a infância? Não, pois é, eu ia ao cinema, meu pai me levava ao cinema. E é evidente, eu vivia no meio das orquestras, dos músicos. Durante essa fase dos 10 anos, 12, 11 anos, eu gravei na Philips. Eu gravei com orquestras, eu cantei em programas de televisão, de rádio, com músicos. Eu era um menino
um menino que cantava. E aí tem aquela coisa insuportável, perigosíssima para qualquer ser humano, de você se apaixonar pelo menino prodígio e nunca mais se fuder, né? Nunca mais crescer. Sim. Nunca mais se livrar de si. Quando que o grande barato do trabalho do ator... Isso, né? Oi? O ator mirim que explode sofre muito isso, né? Muito. Todo ator que consegue expressão, né, na idade infantil, quando cresce, como todo ser humano, vê surgir uma outra pessoa dentro de si. E aí o que anseia essa outra pessoa, não é? Então é difícil para... Mas como eu cantava, eu acho que é por isso que eu resolvi fazer teatro. Eu falei assim, para eu crescer, eu tenho que me relacionar com o ser humano. E como eu não consigo me relacionar com o ser humano, eu vou tentar, através do teatro, fazer essa ponte. Mas você descobriu o teatro, então, fazendo. Você não era um espectador de teatro. Eu descobri teatro errando, no tablado. Entrei ali, menino, bem tolinho, mas logo que eu entrei, eu conheci Luíse Cardoso, que é minha irmã e amiga até hoje, a vida inteira, e ela me chamou logo para fazer uma peça. E logo nas primeiras semanas, Rubens Correia dirigiu um espetáculo no Teatro Ipanema chamado Ensaio Selvagem, onde José Wilker fazia Miss Brown Sugar. Eu conversei com o Zé uma vez sobre isso. Eu também eu saí sem rumo do teatro, antes de ver a Marília. Eu saí sem rumo do teatro. Eu fiquei completamente contaminado, né, por aquelas coisas que eu não entendia muito bem, mas que eu sentia que falavam comigo, e resolvi que ia fazer isso na vida. E depois do tablado, eu conheci Rubens Correia, Isabel Ribeiro e Ivan de Albuquerque, que fizeram minha cabeça, que foi um encontro realmente, não fizeram minha cabeça, eles só me acordaram, me ajudaram a acordar e entrar em acordo com coisas que eu não conhecia em mim e que já estavam em mim. E, portanto, eles foram me ajudando no sentido de eu me tornar o que eu vou sendo. Por isso eles eram grandes mestres, porque eles não acreditavam que se podia ensinar teatro para ninguém. Que não se ensina teatro, mas você pode ajudar uma pessoa a ela se tornar o que ela é, se tornar o ator que ela é. E eles foram magníficos nesse sentido, eu trago eles comigo. Mas funcionava como uma companhia, assim? Você era membro da companhia deles? Como é que era essa relação? Não, primeiro eu conheci Isabel fazendo o Santo Inquérito do Dias Gomes, direção do Flávio Rangel. Sim. E era um espetáculo que o Flávio introduziu música. O Zimbinski já havia dirigido esse espetáculo, e com Eva Vilma, e a direção do Flávio já não era a primeira montagem, e ele trouxe a música para o espetáculo. Então Edu Lobo e Dori Caymmi fizeram a música, que eu cantava. E eu conheci Isabel aí, nos ensaios dessa peça. Logo depois eu conheci Rubens e Ivan e comecei a trabalhar com Rubens. Ele me dirigiu. E Ivan também me dirigiu. E eu, durante um tempo, eu morava na casa deles, sabe aonde? No Horto, era uma casa grande, onde eles viviam, e eu, na verdade, morei na casa de muitos amigos, porque durante anos eu quis me tornar o ator, eu precisava me respeitar como ator. Então eu precisava trabalhar para eu poder me respeitar, para eu me tornar alguma coisa possível. E então eu trabalhei, eu fui trabalhando e atravessando os textos
vivenciando os textos que me vinham, não é? O Goethe, o Molière, o Shakespeare, o Hamlet veio 2 vezes. Tiveram o Chekhov. Eu precisava ser atravessado, eu precisava ser trabalhado por esses autores e pelos diretores que me chamavam. Mas eram espetáculos que a gente ficava, por exemplo, o Fausto do Goethe, a gente ficou 9 meses ensaiando. Eu não tinha dinheiro. A peça não dava dinheiro, porque a prefeitura que produzia, que ia dar o dinheiro quando a peça estreasse. Uhum. Então eu precisei ficar na casa de um amigo durante esses 9 meses. Então o Molière era a mesma coisa. Então quando você vai fazendo o Chekhov, é a mesma coisa. Quando você vai fazendo as peças, eu ia fazendo as peças, mas eu não podia fazer outros trabalhos. Em televisão, ganhar dinheiro, um filme, porque eu estava ali inteiro. E aí tinha que morar na casa de um amigo. Eu morei na casa de muita gente. Eu devo a muita gente os conhecimentos e as experiências que eu fui aprendendo durante o tempo, né? E devo muito a essas pessoas. Isso te alimentou também no sentido de observar pessoas e trazer essa observação para o teu trabalho como ator, assim, de ver outras pessoas na sua vida íntima, entendeu? De certa forma, isso também é um laboratório? Não, você está sempre trabalhando o tempo todo. Muitas coisas vão virando recurso. Muitas coisas. Você tem uma neurose, você tem angústias, você tem desejos, uma alegria de viver, aí citando Spinoza, né? Se você tem alegria, você tem vida em você, né? Que é diferente de felicidade. Alegria e felicidade são 2 coisas diferentes. Você também pode ter felicidade, alguma felicidade, se você tiver num mundo como o nosso, é melhor que você usufrua da sua felicidade com discreção, porque não se exibe felicidade assim no mundo como o mundo que a gente vive. Então você vive ela na sua privacidade. Por isso eu acho muito engraçado as revistas que mostram as pessoas em suas casas, suas famílias, todos felizes. Eu acho muito engraçado. Acho muito engraçado porque eu não acredito, mas acho risível, acho engraçado. Embora você, de vez em quando, veja a foto de alguém que você goste ou admire ali, enfim. Mas você está sempre trabalhando, porque primeiro você está se observando, primeiro você tem... Eu, por exemplo, a terapia de conversa, Freud, Nietzsche, esses caras foram muito importantes para mim, como eles são importantes para todos nós, mas para o ator então é fundamental, porque você está sempre se discriminando de você. Você precisa sempre ter um olhar, né, para as coisas que vão acontecendo com você, não é? Inclusive para você tirar o seu ego do caminho, porque o ego é o maior inimigo do ator. Não é? Você não pode ter um ego entre você e uma plateia. Não é? E é preciso a gente vê, né, Fernando? A plateia nem sabe o que está vendo às vezes, mas dá para ver, né, que tem aquele ego no meio do caminho, né? Dá. Às vezes você pode nem saber explicar por que você não acreditou muito naquele ator ou naquele trabalho. Mas é isso. Por isso que é uma beleza quando você consegue se livrar de si. O que é a melhor coisa de ser ator? É você se livrar de si. Porque você é como o trabalho mediúnico, você está no comando, mas você permite que aquilo que na verdade você é dono do seu poder de evocação. Você não é dono de talento nenhum. Ninguém é dono de talento nenhum. Mas você possui essa capacidade de evocar, não é? E aí você às vezes consegue um atravessamento
não é? E consegue atingir as pessoas, não é? Então, tudo isso é um trabalho que leva tempo, é uma trança com o tempo. Então, você está sempre se observando antes de qualquer coisa. Mas você tem um trabalho racional de preparação também para um personagem? Existe uma parte racional nesse pré-estar em processo de ensaio ou durante o processo de ensaio? Tem uma composição, pesquisa? Nós somos seres racionais e somos animais. Então somos Apolo e somos Dionísio. Eu escolhi esse tema para a nossa conversa de hoje. Sim, eu estou indo nele. Então, é claro que você precisa entender e precisa usar seus recursos, sua memória, né? Seu afeto, suas experiências. Né? Você vai arquivando muitos recursos durante a vida, durante o tempo que você vai vivendo. Alguns encontros, pessoas que vão passando pela sua vida e que você vai sempre observando, e que algumas que desaparecem, mas viram arquivos, viram recursos. E você usa, porque fica ali. Memória é uma coisa realmente impactante, uma coisa que me intriga muito, né? Então, você está sempre observando as coisas que você, através da sua experiência de crescimento, você identifica no outro, não é? Durante a vida, isso não para. Né? Você está o tempo todo trabalhando, o tempo todo, não é? Eu me lembro que na escola a Clara pedia que nós trabalhássemos sempre que pudéssemos, ou na escola, ou nas ruas, ou passeando, ou se divertindo numa praia, nos momentos lúdicos. Porque tem coisas que você leva para sempre, né? Principalmente nos sonhos. Rubens Correia tinha um caderno de sonhos, onde ele anotava os sonhos. Conheço muitos atores que anotam os sonhos, porque os sonhos são muito reveladores, eles enviam sinais para a gente, não é? Você não controla quando você sonha. E o ator precisa exercitar. Eu acho que o grande barato... É difícil, eu não gosto de dar aula sobre teatro, eu nunca dei, eu não me sinto, realmente não me sinto, enfim, professor de nada, mas pelo contrário, não me sinto mesmo, eu me sinto sempre aprendendo e acho que tem a ver com isso, com a coisa do ator de estar sempre, ter sempre uma conexão, né, de fé com os seus próprios sonhos, porque eles são muito reveladores e a gente precisa exercitar uma pala de honestidade com a gente mesmo. Você pode enganar todo mundo se você quiser. E geralmente a gente engana muita gente, a maior parte, quando não engana todo mundo. Mas você não pode se enganar. Então você sabe que você, nesse espelhamento e nesse confronto, você pode ir se transfigurando e pode ir se desenvolvendo como ator, como cada vez mais com mais recursos, né? É uma coisa que vai se é um trabalho que vai se fazendo durante a vida, né? É muito bonito você ver os velhos atores, quando você consegue, né, sobreviver aos 60, 70 anos, consegue ser um ator com 90 anos, e aí você vê um ator ali lúcido, né, de posse dos seus recursos, das suas vivências. É muito bonito quando isso acontece. Né? E com artistas de várias vertentes, por exemplo, Kazuo Ono. É uma beleza você ver os movimentos, né, e as histórias que Kazuo Ono conta em cena, porque você ainda tem, as pessoas filmaram, gravaram o Ono
durante a vida. E você vê as impressões do que ele viveu ali nele, sabe? É muito bonito isso. Você vê um ator que usou do seu caminho errante, não é? Um caminho de erros, não é? Para se transfigurar em outra coisa, não é? É um trabalho em movimento, assim, sabe? E essas trocas são muito importantes também, né? As trocas... eu vi que logo no teu início de carreira você fez uma peça com Paulo Altran, por exemplo. Isso teve algum impacto, por exemplo, ver ele em cena, ver ele ensaiando para você, por exemplo? Eu ficava muito... O Paulo me causava muita curiosidade, porque ele era um ator com muita técnica. No sentido lícito da palavra. Ele conquistou as técnicas e os recursos dele. E um ator muito racional. E muito inteligente. E eu ficava observando ele com muita curiosidade, sabe? Enquanto trabalhei com ele, nunca achei que eu fosse fazer aquilo que ele fazia. Porque eu não havia conhecido, ainda não havia para mim Rubens Correia. Então, sim. E a sua mais completa tradução. Não havia. Então, entende? Mas ele me ensinou muito. Eu observava o Paulo com muita curiosidade, tinha uma inteligência iluminada. Então, era um homem admirável. Mas a coisa mais curiosa que me aconteceu na carreira da Morte do Caixeiro Viajante, que foi minha segunda peça profissional, e foi com Flávio Rangel também, foi quando chegamos em Brasília e o Paulo me olhou e me perguntou: você não tem galharufa, menino? O que é isso? Eu perguntei: o que é isso? Ninguém diz para um jovem ator o que é uma galharufa. Hoje em dia não existe mais isso, eu acho. Mas ainda na minha geração existiu muito. Quer dizer, galharufa é uma espécie de iniciação, de batismo. Entendeu? Que um velho ator te passa uma tocha, te dá uma bênção. E se chamava de galharufa em teatro. Isso desde Leopoldo Frois, desde Jaime Costa, desde Procópio Ferreira, desde o Teatro da Praça Tiradentes, desde Dulcina. Por falar nela, ele chegou para mim e disse assim: olha, você precisa de uma galharufa, porque a peça estreou em Brasília. Você precisa de uma galharufa, e eu sei que Dulcina de Moraes está construindo uma escola aqui em Brasília, ela está no meio das obras lá, junto com os obreiros, construindo, porque a Dulcina fez aquilo sozinha. Sim. Governo brasileiro nenhum construiu a Universidade de Teatro em Brasília. Governo brasileiro nenhum apoiou e prestigiou a cultura no Brasil como os países civilizados fazem. Como deveria ser feito. E hoje em dia ainda é pior. Então, ele falou: procura Dulcina. Ela tem uma galharufa. Mas aonde eu encontro Dulcina? Mas eu tô com medo dela. Ela é muito grande para mim. Não, ela é uma menina, ele disse. Eu sempre quis filmar esse encontro. Eu tinha 17 anos. Um dia vamos filmar isso, Gustavo. Vamos. A Dulcina era baixinha? Oi? A Dulcina era baixinha? Não propriamente. Tá. Não era baixinha como... Não sei, como Henriqueta Brieba, não era. Não era. Usando uma atriz da geração dela. Ela tinha porte, ela é elegante, ela se vestia muito bem, tinha muito bom gosto. Era uma mulher que adquiriu muita cultura, muito ávida, muito admirável, um senso de comicidade único, afetivo. Uma beleza. Trouxe grandes textos para o Brasil, não é? Pôs grandes pessoas na Fundação Brasileira de Teatro dando aulas, formou uma geração de atores que influenciou todo o século. Para você imaginar, Cecília Meirelles dava aula na escola de Dulcina. Henriette Morinot, Jane Rato, Zimbinski, Paulo Francis. Rubens dizia que Paulo Francis
foi um dos homens mais sensíveis que ele conheceu quando conheceu ele fazendo teatro. Depois Sim. ele se transformou numa outra coisa. Sim, mas enfim, Dulcina estava ali em Brasília. Estava em Brasília. Ela está aqui fazendo uma peça, construindo a universidade no meio dos obreiros ali, dos marceneiros. Ela está lá, vai lá e pede a ela uma galharufa. Eu fiquei com ódio dele, mas obedeci, porque eu tinha que obedecer. Imagina quem era eu com 17 anos para desobedecer uma ordem dessa. E aí pus um livro embaixo do braço e era um livro do Allan Kardec. Eu tinha 17 anos. E aí eu estava lendo. Não era do Allan Kardec, não, era do Hermann Hesse. Ah, tá. Não, isso sabe o que é? É o seguinte, a memória vai... É muita coisa. Eu sei bem o que é isso, já estou sabendo o que é isso. Era o Siddhartha, não? Eu fui lá longe. E aí eu fui com o meu livro aqui, tentar encontrar a Dulcina de Moraes para pedir ela uma galharufa. Cheguei no meio da obra, do terreno que ela conquistou em Brasília, que foi ela que conseguiu. Não foi o governo que chamou a Dulcina e deu a ela um terreno para ela fazer. Sim. Queremos convidar a senhora para fazer, em 1972, para fazer aqui uma escola. Não, ela já foi lá, ela que cavou tudo. E ela estava ali no meio dos né? Mas aí, você achou ela? Achei. E aí, conta aí. Claro que eu achei. Não, eu cheguei, eu vi aquele bando de homem trabalhando e no meio do terreno já tinha o primeiro andar, né? Construído. E assim, algumas paredes, numa dessas paredes, assim, meio entreaberta, uma espécie de escritório improvisado, e uma mulher lá dentro, uma operária, parecia uma secretária, uma mulher com uns bobs no cabelo, sabe? Uns bobs, um lenço, sabe? Arrastando uma sandália de um lado para o outro, com um cigarro, um batom. E eu não perguntei nada a ninguém. Tinha muita gente trabalhando ali, eu não interrompi ninguém. Trabalhando na terra, trabalhando na marcenaria, trabalhando com madeira, trabalhando com prego, trabalhando com cimento. Eu fui direto nela e falei assim, por favor, eu gostaria de falar com a senhora Dulcina de Moraes. Eu sou ator, eu tenho 17 anos, eu precisava pedir a ela sei lá, eu não disse que era galharufa, uma encomenda, falei uma coisa assim, foi Paulo Otran que me mandou, e falei, foi o Paulo, estava morrendo de medo. E eu queria saber que se ela vem aqui, que horas ela vem, era ela, né, que estava lá. Só ouvindo. Ela olhou para mim e disse, meu filho, essa mulher trabalha feito uma louca. E ela vive andando de gabinete em gabinete, tentando conseguir dinheiro para levantar esse prédio aqui. E eu, que sou a secretária, fico aqui, com a cabeça metida aqui, aguentando esses obreiros, feito uma louca. E agora você está vendo, eu estou ocupadíssimo, eu não tenho tempo para te atender. Eu falei, não, eu não quero que você me atenda. Eu não quero interromper você. Não, você já está me interrompendo. Não, mas... Então, desculpa, eu vou embora. Não, não vai embora. O que é que você quer? Falei assim, eu preciso falar com a senhora Dulcina de Moraes. Ela falou assim, mas eu já lhe disse que ela não está. Tudo bem, então eu volto mais tarde. Não, senta aí. Senta aí, quer uma laranjada? Eu tenho uma laranjada aqui. Não é suco de lá, é laranjada. Porque eu tenho que beber aqui alguma coisa doce. Quer? Vamos tomar uma laranjada. E eu odeio laranjada, né?
Bom, enfim, Gustavo, eu pedi a Dulcina de Moraes. Durante a nossa conversa ali, eu fui entendendo que ela era Dulcina de Moraes. Ah, tá. Ela não se revelou, você entendeu? Eu fui entendendo que chegou um momento em que eu comecei a falar do espaço. Não, a conversa... Isso é uma cena linda, isso é um curta-metragem, ou talvez um média. Vamos fazer. Ela, aos poucos, foi falando, ela saiu dali, do escritório, da mesa, sempre falando mal da Dulcina. Sempre. Que a Dulcina... Olha, vai acabar aqui a bateria? Vai acabar. Essa história não pode acabar. Não, pois é. Eu não posso. Peraí. Eu vou tentar aqui, eu tô sem óculos. Vai. Liguei de novo. Beleza. Liguei de novo. Ela continuou ali comigo, me mantendo ali, porque ela não me deixava. Eu tentei ir embora várias vezes, até que a gente foi conversando. Eu acabei tomando a laranjada, que não estava gelada, inclusive, era uma laranjada quente. Nunca vou esquecer. Aí fomos conversando, falando da escola, e ela começou a falar. Aí eu falei assim, poxa, então eu vou voltar uma outra hora, porque assim eu posso até conhecer os outros andares. Ela disse, não, eu posso te mostrar. Eu falei, não, eu não quero atrapalhar você. Ela falou, não, você já me atrapalhou, menino. Agora eu vou te mostrar. Aí ela começou a subir as escadas e começou a me falar o que ia ser em cada lugar. Ali uma sala de ensaio, ali a sala dos primeiros anos, o teatro do Dulcina de Moraes, o teatro de experimento. Ela foi subindo os escritórios, ela foi subindo e foi me mostrando, falando com muita habilidade de tudo que ela queria, o que ela sabia era ela que tinha projetado tudo aquilo. E aí eu fui vendo que ela era Dulcina de Moraes. E comecei a tremer e a chorar. Que loucura. Comecei a chorar. E comecei a chorar na frente. Aí eu olhei para ela uma hora e disse, é você. É você. É você. Ela disse, nunca sou eu. Que pessoa Mas ela complexa. fez gato e sapato de mim. Ela me tratou com todo o amor que ela podia. Eu fiquei ali não sei quanto tempo, uma eternidade. Ela me deu a galharufa, é claro. Mas você pediu? Você falou, eu vim pedir uma galharufa? O Paulo mandou eu pedir uma galharufa. Eu não vim por minha vontade, não, porque eu estava morrendo de medo de você. Mas o Paulo mandou eu vim pedir a galharufa para você. Pois hoje você fará a peça com a galharufa que eu estou lhe dando. Eu tinha 17 anos, nunca vi em cena. Sei que ela fez coisas lindas no palco desde menina, quando estreou no Teatro Carlos Gomes, na companhia do Átila de Moraes, do pai dela, do Leopoldo Frois. E sei que ela fez teatro a vida inteira, abriu caminho para muita gente, nós devemos muito a ela, e devemos muito ao Zimbinski, a tanta gente, ao Antunes, ao Rubens, ao Ivan, a Milton, quanta gente. Aí não vai... um bando de nomes. Também, né? Que era homem de teatro também, né? Henrique Dias, com a companhia dos atores que estão aí vivos, inteiros, trabalhando sem parar. Essa qualidade do olhar que o ator foi esmerando durante o século, a gente deve muito a esses caras, os nossos mortos que estão vivos na gente, né? Maravilha. Fernando? Estou pensando muito neles, porque estou completando mais uma curva nesse planeta. Sim. E nessa fase que a gente celebra mais uma curva, eles voltam todos, né? Vivos, né?
Guga, então fica aqui a promessa da gente um dia filmar. Vamos. Vamos fazer em Brasília. Tem que ser. Tem que ser. Vamos entrar naqueles gabinetes como ela fazia. Tá combinado. Ou você faz o Paulo, ou você dirige comigo. Você escolhe. Não. Eu não vou fazer ninguém. Eu vou estar. Vamos estar cuidando, não é? Isso. Cara, você me deu um grande presente, que foi os Incuráveis. Foi para mim uma surpresa ter aparecido aquele projeto na vida. Foi revelador para mim em vários sentidos. Eu nem sabia que podia fazer coisas que fiz ali. É claro que devemos muito a Dira Paz. Sim. E aquela beleza de coração aberto que ela tem, o talento dela. E você ali. Pronto, a minha voz começou. Então, e você ali, conduzindo todos nós, com Lula, e Pablo também. E eu sendo o menos experiente de todos e o menos talentoso de todos, aprendendo muito com vocês todos, e sou muito grato também pela generosidade de vocês terem trabalhado comigo. Viu? Foi lindo. E o filme está aí, vivo, e muita gente me escreve dizendo que assistiu. E é tão bonito ouvir as impressões das pessoas. O filme está bem vivo. E você também, eu tenho muita saudade de você, da Lara, das crianças. Dê um beijo neles por mim, meu coração aberto para você. Muito obrigado pela chance de poder rascunhar aqui com você algumas coisas sobre nós. Espero que seja útil para você. Foi lindo demais. Muito obrigado. Eu queria muito falar com você. A gente não se fala há um tempão. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Tá? Obrigado. Te amo, filho. hein? Te amo. Beijão. Até já. Beijão. Até já. Agora tem aquele mico de... Cortou.